Então vamos primeiramente à psicografia, que o título é Singelo Atendimento. Eu duvido que você me ache. Estou aqui há um tempão escondida, espiando tudo o que aqui acontece, dobradinha bem no canto. Falaram que eu poderia levantar e sentar, falar o que eu quisesse. E aqui estou. Acho tudo estranho, porém entendo que cada um é ajudado no que é preciso. É verdade, né? Mas eu não sei como vocês poderiam me ajudar. Então fiquei quieta e paradinha, ali naquele canto. Eu acho que morri. E não tem mais o que fazer. Eu sou nova ainda. O que eu vou fazer para voltar a viver, para ver minha família? Uma moça me fala que posso ficar com outras crianças e jovens, que serei orientada sobre tudo, e não ficarei sem ver minha família. Então, se é assim, eu aceito sair de onde estava e ir com ela. Falam que Papai do Céu não me esqueceu e que eu preciso rezar para Ele sempre me ajudar. Vou indo. Tchau. Essa é uma mensagem do dia 8 de agosto de 2023, lá do ano passado, né? É isso. Então, vamos elevar os pensamentos a Jesus. Primeiramente, agradecer de estarmos aqui todos juntos, unidos, com a intenção de receber tantas informações necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, nosso crescimento. É uma oportunidade santa, Jesus, uma vez que viemos aqui, nesse planeta, com a intenção de melhoras, na intenção de crescer, de poder servir cada vez mais e melhor. Obrigado, Jesus, obrigado a esses companheiros que aqui estão, nos ajudando, nos instruindo, nos tutelando, para que sempre possamos ser boas ferramentas para essa seara tão maravilhosa que é a seara de Jesus. Que assim seja com a graça de Deus. Amados irmãos em Jesus, boa noite, ou boa tarde, está claro ainda, né? Que Deus nos abençoe, não é? Ilumine nossa vida, nossa alma, né? Ilumine os nossos caminhos, o nosso pensamento, o nosso coração, né? É mais um ano que se inicia, que a gente possa ter um dos melhores anos da nossa vida, não é? Se não em aquisições, mas em crescimento, né? Em aprendizado. Afinal de contas, é isso que a gente veio fazer aqui, né? Às vezes a gente só não entende o porquê de determinadas coisas, né? Mas não é porque a gente não entende o porquê que não está certo. Se a gente não entendeu ainda é porque a gente está caminhando, a gente está em aprendizado. Deus tem um cuidado especial com cada um de nós. Ninguém aqui é mais um. Ninguém é mais um. Todos somos especiais. Tanto é que Deus teve o cuidado e o capricho de fazer cada um com uma voz, cada um com um rosto, cada um com uma impressão digital. Porque a gente é único. E é importante que a gente seja único, porque é a união do talento de cada um e daquilo que cada um pode oferecer
que vai fazer um todo melhor. Existe alguma coisa que ninguém faz melhor do que fulano. Existe alguma coisa que ninguém faz melhor do que ciclano, né? E essa somatória é que traz a beleza da criação de Deus. E é por isso que nós não somos nem mais nem menos importante do que nenhum outro irmão nosso. Temos todos a mesma importância. Às vezes a gente está mais equivocado. Às vezes a gente está no momento de mais plantar. Às vezes de mais colher. E às vezes a gente não está muito contente com o que a gente está colhendo, né? Então, com certeza absoluta, tem a ver com as sementes que a gente plantou. É início de ano e todo início de ano vem aquela ideia da gente se renovar e de recomeçar, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? A importância da renovação e do recomeço na nossa vida, né? Renovação do quê? Renovação de atitudes, né? A gente acabou de falar que às vezes a gente não está muito contente com aquilo que a gente está colhendo. Então, significa que a gente está tendo a atitude de plantar algo que depois a gente não gosta. Então, a gente precisa renovar essa atitude, ou seja, trocar de sementes, né? Já disse um sábio aí que a gente fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é loucura, né? Então, quando virou o relógio à meia-noite, de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2024, praticamente nada mudou. O que se renovam são as esperanças, né? Mas, como a gente disse, é loucura esperar algo novo se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. E aí? Mudar para onde? Ir para onde? Focar o quê? Nós estamos numa casa espírita, numa casa cristã, e é óbvio que a gente vai pregar, né, como objetivo e como orientação o Evangelho de Jesus, né, para orientar a nossa vida e orientar os nossos passos. Hoje, trabalhando um pouquinho nesse tema, eu lembrei que eu tinha ouvido um poema e eu fui buscar na internet. É do Carlos Drummond de Andrade, né? Vendo? Irmã Mileide também é cultura, viu? Chama assim, Fatiando o Tempo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar, que daqui para frente vai ser diferente. Para você desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, nesse ano novo, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto rumo à felicidade. Então, que a gente tenha muitos bons desejos e eles nos levem rumo à felicidade. Que, embora
a gente saiba que a gente está um pouco distante da felicidade plena, ela existe, não é? E que normalmente quando a gente se sente incompleto, quando a gente se sente insatisfeito, é porque a gente está colocando a nossa atenção no que nos falta e não no que a gente tem. Quando a gente aprende a olhar com amor para as coisas que a gente já tem, a gente se torna mais grato e se torna mais feliz. Tá? O capítulo que fala, tem um livro do Emmanuel, né? Na lição 86 do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, tem um texto falando de renovação das atitudes, né? E aí ele cita Mateus 6,31, que diz assim, ó: não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? E aí depois continua falando, por que a gente se preocupa tanto com essas coisas? Não é? Porque na realidade uma coisa muito importante a guiar a nossa vida, e creia, irmãos, faz toda a diferença na nossa vida. A partir do momento que a gente ouve e tenta colocar em prática aquela máxima de Jesus que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas se acrescentarão, as coisas efetivamente mudam em nossa vida. Então, a partir do momento que a gente está procurando as coisas certas, caminhando pelos caminhos certos, né, as coisas se encaixam, as coisas dão certo, não é? E aí, a mensagem diz assim, né, que a gente saiba confiar, né? Que a gente não esteja inquieto. Porém, Jesus, ele pregou a oração e a vigilância. Então, com certeza, ele não vai pregar o desprezo ao serviço, né, das coisas que a gente tem que fazer. Não é isso que ele queria dizer, né? Que a gente não tem que estar preocupado em trabalhar, em conquistar, em conseguir nossas coisas, né? Só que isso não pode ser o principal, né? Que nem a gente pode ter as coisas é que não pode ter a gente, né? A gente manda nas coisas, não as coisas mandar na gente, né? Com isso, o que Jesus está querendo dizer? Apenas para a gente combater aquele pessimismo crônico, não ter aquele pessimismo crônico, não é? A gente que é cristão e a gente que é espírita sabe, não é, que tudo concorre para o nosso bem, tudo. Muitas vezes a gente não entende porque a gente está vendo só uma foto, não é? Uma foto do que está acontecendo naquele momento. A gente não sabe qual é o próximo episódio, qual é a próxima página, qual é o próximo capítulo. Deus sabe. Então o que a gente precisa é aumentar a nossa confiança, não é? Nesse poder, nessa luz e nessa sabedoria. Nós estamos trabalhando na seara, na lavoura do Pai, não é? E inúmeras vezes ainda a gente vai passar por pântanos, desertos e espinheiros, né? Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e nós também venceremos, né? Por isso é momento da gente renovar as nossas atitudes na obra que a gente foi chamado. Todos nós aqui participamos dessa obra. Ninguém aqui foi chamado para coadjuvante. Todos nós somos protagonistas da nossa história. Todos. O mundo, para mim, é exatamente a perspectiva que eu tenho dele. Então, o que eu dou para o mundo, o que eu recebo para o mundo, é a forma com que eu me relaciono com o mundo, com o que eu vejo o mundo, com o que eu enxergo o mundo, não é? A ciência, a química, a biologia tem o tamanho do conhecimento que a gente tem delas. Se a gente nunca estudou biologia, a biologia é zero para nós, né? E graças a Deus a gente está estudando o Evangelho, pelo menos fala de paz, amor e de esperança, né? Biologia a gente pode estudar depois, né? Mas estudar coisas que fazem sentido para o nosso coração, né? Então é momento da gente renovar as nossas atitudes nessa obra que a gente foi chamado.
Na realidade, Jesus veio e deixou uma mensagem, ele deixou um exemplo, mas a continuidade dessa obra, quem vai dar? O testemunho dessa obra, quem vai dar? Jesus esteve encarnado entre nós, desencarnou e ainda vive e continua olhando por nós, não é? Mas, aqui na Terra, no mundo físico, ele não possui mais braço, nem perna, nem boca. A tua palavra está escrita no Evangelho, não é? Mas a gente precisa ler. Às vezes alguém precisa ler para a gente, às vezes alguém precisa falar disso para a gente. E mais do que falar, o importante é a gente exemplificar, é a gente praticar. Então, às vezes a gente pode pensar, não sei, estou viajando, mas a gente pode pensar, poxa, mas eu já escutei essa palavra tantas vezes, eu já ouvi isso aí tantas vezes, toda vez que eu vou lá eles falam a mesma coisa. A gente vai ouvir até a gente pôr em prática, né? Porque ter ouvido não é garantia que vai funcionar a partir do momento que a gente põe em prática, que a gente renovar as nossas atitudes, não é? E como diz aqui, né, ainda desse texto do livro Vinha de Luz, né, renovar atitudes nessa obra que a gente foi chamado, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Se a gente tivesse fé total no divino poder que nos dirige, a gente não teria aflições, não teria tantos aflitos e tantos angustiados. A gente não estaria tão preocupado com o dia de amanhã. Infelizmente, como Jesus disse também, a nossa fé é muito vacilante. A gente vacila muito na nossa fé, né? Deus não desampara a gente nem um segundo sequer. Diz a Bíblia também que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa, né? Ele sabe tudo sobre nós. E ninguém está desamparado nunca. Então, essa certeza e essa fé, né, é que nos garante da gente não ficar aflito, da gente não ficar temeroso, da gente não ficar angustiado. Nada que acontece vem para o nosso mal. Nada. Tudo é para o nosso crescimento, para a nossa elevação, para a nossa iluminação, para o nosso despertar, né? E aquele que acende uma luz em volta de si, como já foi dito algumas vezes, ele não ilumina só a vida dele, né? Ilumina a vida de várias outras pessoas. E dessa maneira, Jesus pode contar com a gente sendo trabalhador na obra dele. E com certeza quando a gente trabalha em algo muito bom, que a gente gosta, e dá prazer e dá resultado, a gente é mais feliz e a gente faz bem feito, não é? Então existem muitos aflitos, muitos angustiados, não é? E eles se desorientam, não é? Diante dos mínimos obstáculos. Se eles pudessem, eles pintariam o céu de negro, para que a mente do próximo lhes partilhasse a sombra interior. Então tem gente que é tão pessimista, né, que tem aquele desenho que a nuvenzinha preta, onde o cara vai, a nuvenzinha preta acompanha ele, né? Aí se ele pudesse, ele pintava tudo de preto para todo mundo achar que realmente está tudo preto, que realmente está tudo ruim, né? Quando na realidade a gente sabe que não é. O Evangelho é uma doutrina consoladora e ele vem mesmo para dar paz e esperança para a gente, né? Jesus é o Senhor que se fez servo, unicamente por amor, porque ele não precisava. Jesus já não precisava encarnar há milênios, quando ele reencarnou na Terra. Mas ele fez isso por amor. E ele espera a nossa contribuição na oficina dos séculos.
O seu devotamento nos envolve há milênios. Jesus participa do projeto da terra quando ainda estava só no papel, só na prancheta, né? E depois ajudou a construir e continuou participando e acompanhando aquele povo no deserto. E depois os profetas falaram da sua vinda, e ele veio e deu testemunho das palavras que ele trouxe, e aí ele deixou ser crucificado, não é? Para dar o exemplo, morrer por amor, não é? Desencarnar por amor, que a gente sabe que ninguém morre, e até hoje continua nos acompanhando. E prometeu que vai resgatar até a última ovelha. Então, se qualquer um de nós tiver a pretensão de ser a última ovelha, que provavelmente não somos nós, se qualquer um de nós achar, se sentir que é a última ovelha, pode ficar em paz também, porque ele falou que vai pegar até a última. Provavelmente não é a gente. Mas se for, pode ficar em paz, que ele prometeu que vai resgatar até a última, né? Às vezes a gente fala, ó vida, ó azar, eu sou a última das ovelhinhas. Mas está tudo bem também, olha lá, ó. Ainda vai no colo, ó. A última vai no colo, mas vai. E foi ele que prometeu, né? Ele que prometeu. Então, irmãos, em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Agora que os nossos olhos começam a se abrir, que a gente está começando a ser útil, que a gente pode servir de luz, que a gente pode servir de sal da terra, como Jesus pediu também, não é? Por que a gente vai deixar a aflição e o desespero tomar conta da gente? De maneira nenhuma, né? Na realidade, quanto mais cresce o nosso conhecimento, o Espiritismo fala isso também, maior é a nossa responsabilidade. A partir do momento que a gente adquire conhecimento, a partir do momento que a gente deixa Jesus fazer essa modificação na nossa vida, a nossa responsabilidade aumenta. Porque a gente passa a ser aquele irmão mais maduro, aquele irmão que tem mais responsabilidade de ajudar os irmãos pequenininhos, né? E o irmão maior não é para bater nos irmãos menores, né? O irmão maior é para entender o irmão menor. O irmão menor, às vezes, é mais velho que a gente, sabia? O irmão menor, às vezes, é mais velho que a gente. Está entendendo? Aquele irmão, às vezes, que tem menos conhecimento da doutrina que nós, pode ser um avô nosso, pode ser um tio nosso. Está entendendo? Porque ter paciência com criança é fácil, porque você fala, ele é um inocente. Mas tem adultos em corpos de crianças e crianças em corpos de adultos. Se a gente tem um pouquinho mais de luz do que qualquer um que nos rodeia, a responsabilidade de iluminar um pouquinho, de parar com a bagunça antes, com a discussão antes, é nossa. Né? Isso é renovar atitudes. Né? Trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aquilo que Jesus espera de nós. Nós já não somos mais criancinhas. E como a gente acabou de falar, a responsabilidade vai aumentando. E assim como Jesus veio e deu testemunho da sua doutrina, a gente tem que dar testemunho daquilo que a gente está aprendendo também. No final das contas, se a gente pensar mesmo e peneirar de tudo que a gente faz na nossa vida, o que fica? Se não as pessoas que a gente conquistou, as pessoas que a gente ajudou, as pessoas que a gente amou. E olha que o começo da palavra está falando, não esteja temerosos, né, com o que vai comer, com o que vai vestir. Porque realmente, irmão, o que comeu, o que vestiu. O que você vestiu há 30, 40, 50 anos atrás está aonde? Fala para mim. Aonde está? Não faço ideia, porque já esfarelou, né?
Quando ficou velho, a gente doou para alguém, mas há 30, 40 anos atrás, isso aí já esfarelou, né? Jesus olhou para as pedras do templo e ele falou, ó, tudo isso aqui vai virar pó, tudo isso aqui vai cair, mas a minha palavra não passará. Então a renovação das nossas atitudes deve ser dando importância às palavras e o exemplo que Jesus deixou para nós. A gente tomar consciência da importância que a gente tem, responsabilidade que a gente tem, não é? E ao mesmo tempo também da herança que a gente tem. Porque nem tudo é só responsabilidade, né? Existem as recompensas também. E tudo que a gente faz aqui nessa encarnação vai ser revertido para a gente, né? De bom e de ruim, né? Então é por isso que chegou o momento da gente plantar mais coisas boas do que ruins. E com certeza absoluta, o ano de 2024 vai ser melhor, como os demais também, né? Quanto antes a gente parar de plantar espinho e começar a plantar flores e frutas, né, antes a gente vai parar de colher espinhos e começar a colher flores e frutos, né? E para falar um pouquinho sobre recomeço, a gente pegou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, o item 5, né? O capítulo é Buscai e achareis, né? Ou ajuda-te que o céu te ajudará. Tem um texto aqui também que eu queria ler antes de entrar nesse assunto. É rápido, tá, gente? Embora não pareça, mas é. É um texto do Chico Xavier, né? Na realidade o Chico que psicografou, mas é um texto do Emmanuel que tem o título Recomeçar. E diz assim: não conserves lembranças amargas, viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfazer-te do imprestável, desvencilhar-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições inúteis. Recomendamos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Tudo volta, menos as oportunidades que a gente tem de fazer o bem, não é? E de recomeçar. Então, realmente, o ano novo é uma grande oportunidade da gente recomeçar. Recomeçar e fazer um pouquinho diferente. Fazer um pouquinho melhor, não é? Respirar melhor, enxergar com melhores olhos as coisas que acontecem na nossa vida, não é? Julgar menos, né? Julgar menos. A gente é muito rápido para julgar, né? Então que a gente julgue menos e estenda mais as mãos, né?
Para apontar já tem bastante gente. Que a gente faça a boa diferença de estender a mão. E se a gente for pago com ingratidão, é problema de quem fez isso, não nosso, né? Esses dias eu vi um post, estava assinado, né, como se fosse de Bezerra de Menezes, né, falando que inimigo todo mundo tem, né? Jesus teve inimigo, não teve? O importante é a gente não ser inimigo de ninguém. Inimigo todo mundo tem. O importante é a gente não ser inimigo de ninguém, né? Sob o ponto de vista moral, essas palavras buscais e achareis, que Jesus disse, significa pedir a luz que deve clarear, pede a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir o mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão te acompanhar, como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede bons conselhos, e não vos jamais serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentemo-nos com humildade e não com arrogância. Sem isso, seremos abandonados a nossas próprias forças, e as nossas próprias quedas que teremos serão a punição do nosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, dentro daquilo que a gente pode pedir, e isso está no capítulo do Evangelho também, quando fala sobre prece, né? A gente não precisa pedir que as provas sejam retiradas das nossas costas. A gente precisa pedir força, né? Perseverança, sabedoria e entendimento para superar os obstáculos. Porque aquelas provas que a gente está passando são professores da matéria exata na qual a gente está com dificuldade para subir para a próxima série, para o próximo grau ou para o próximo degrau, né? Paulo, em Gálatas, já está terminando, tá, pessoal? Agora é sério, de verdade. Paulo, em Gálatas 6,9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que colheremos. Em Hebreus 12, versículo 12 e 13. Portanto, levante as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Então, se a gente já é um pouquinho, já tem o joelho um pouco machucado, vamos escolher andar por caminhos mais aplanados, né? Que não significa que são os mais largos, normalmente são os mais estreitos, mas aqueles que trazem menos dor de cabeça depois, né? E assim, essas mazelas nossas serão curadas, né? Que a gente tenha um ótimo 2024, não é? De renovação das nossas atitudes, né? E de recomeço para todos nós, porque sempre é tempo de recomeçar, todas as manhãs é tempo de recomeçar, e há esperança para tudo e para todos nós, né? Debaixo dos céus e da bênção de Deus, né? Obrigado, irmãos, boa noite, viu? Boa noite. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus. Agradecer por mais essa oportunidade, por estarmos aqui congregados no amor, na paz. É óbvio que também agradecemos a tantos colaboradores dessa seara
que procuram estar sempre presentes em nossas vidas, dando-nos orientações, conselhos e procurando sempre aliviar as nossas dores. Obrigado, Jesus, que assim seja, com a graça de Deus.